tô aqui com a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom, Deise? Então tá ótimo. A Renata vai fazer uma coisa linda aqui, uma caixa maravilhosa. A técnica é essa daqui, né, Renata? São essas técnicas de patchwork na madeira, certo? Então, essa técnica, que é o falso patchwork, hoje em dia ela tem muitos nomes. Então, assim, o pessoal conhece como falso patchwork, patchwork incrusté, patchwork sem agulha, patchwork na madeira e o cartoon mousse. Então, aí nós viemos para mostrar que essa técnica não precisa ser usada só em caixas. Dá para usar nas maletas. Essa caixa que nós vamos fazer hoje é uma caixa para biscoito. Então, dá para usar em bastante coisa. Ô, Rê, mostra pra gente o acabamento dentro dessa caixa, que eu acho maravilhoso. O pessoal de casa vê essa maletinha. Essa aqui é o pet, né, o falso patchwork, e dentro, e a maleta é feito com a técnica da forração francesa, que é todo esse acabamento, tá vendo? Tudo com viés, com tecido, que é uma cartonagem, só que assim, eu costumo dizer que a gente já começa da metade, porque a caixa em si já vem montada, então você não precisa cortar e ter o trabalho de montar a caixa, ela já vem pronta. Ai, mas essas bolsas são chiquérrimas, né, gente? Muito lindas. Então vamos lá, vamos pra lista de materiais, Rê. Vamos. Ó, é uma placa de isopor pluma, retalhos de tecido, alfinete, cola, tesoura. Essa tesourinha, que é a tesourinha para cortar unha, também ajuda bastante. Lixa de unha de metal, pinça, caneta permanente, caneta, estilete, lápis e pincel. Aqui tem o risco, que é o cupcake, que hoje nós vamos fazer, rolinho, alguns apliques e o cordão de São Francisco para dar o acabamento interno. A gente usa o risco e usa o alfinete para segurar, para ficar mais fácil, para não correr o risco dele escapar. E essa moda de cupcakes, hein? Tá uma febre, agora todo mundo colocou cupcake em todo lugar, né? Tá, e eles são fofos, né? Então a gente tá usando bastante, o pessoal gosta, tem pedido bastante. A gente usa uma caneta de ponta fina para passar o risco. Então quase qualquer risco você pode bolar e fazer com essa técnica. Isso, tudo dá para fazer. Aí depende da dificuldade, do grau, de como a pessoa já está treinada, né? Eu estou usando aqui um estilete fino, mas pode ser qualquer estilete, não precisa ser esse. E aí você vai vir e abrir o vinco da onde você riscou, ó. Tá? Para ficar mais fácil. Ó. Tá? É só uma questão de ter uma mãozinha firme, né? Para não errar o risco. O risco não precisa ficar exatamente igual aonde riscou, é mais para ter um parâmetro, né? Uma base do que você vai riscar. Mas se ficar um pouquinho fora, não tem importância não. E agora a gente já vai... Foi só isso, agora a gente já vai para a parte do tecido. Isso. Tem bastante gente que faz com abridor de casa, com desmanchador. Eu prefiro com a lixa, eu acho que fica mais bonito o acabamento. Ó, aí você abre, continua o vinco, antes de pôr o tecido, para ficar mais fácil para você localizar. Ó. Tá? Ó. Então, a gente vai usar aqui, ó, esse retalhinho, o rosa, vai ser a parte de cima do cupcake. Então a gente usa um pincelzinho, pouca cola sempre, nunca dilui a cola, vai espalhar bastante. Procura não pegar aqui onde a gente abriu aqui os vincos, porque senão depois, se a cola seca, você não consegue colocar aqui o tecido para dentro. Espalha bem a cola, pouca cola. E o nosso cupcake vai ser de morango, vai ser rosinha. Rosinha com confetinho branco, é isso? Isso, esse vai ser de morango. Coloca o tecido em cima. Tá? Dá uma apertadinha, ó. Passou bem. Aí com a lixa novamente, a gente vem aqui, ó, achando aonde a gente fez o vinco. E vai abaixando aqui o tecido, ó. Por isso que é importante abrir um pouquinho o vinco quando passa o estilete. Pra gente conseguir achar aqui quando tiver colocando o tecido nessa parte, ó. Fica mais fácil de encaixar, né? Isso. E nessa parte você não precisa colocar o tecido até o fundo.
é só para encaixar ele aqui, ó. Então a gente vai encaixar ele todo e depois vem com a tesoura cortando, não colocando ele até o fundo, tá vendo? Ó, se não tiver achando risco, pode levantar um pouquinho, ó, dá uma olhadinha onde ele tá? Marca ele todo. E a gente não corre o risco depois de o tecido sair? Não, porque agora aqui, o que a gente fez? A gente só marcou, tá? Colocou ele aqui dentro. A gente vai cortar com a tesoura, assim marcado, e depois a gente vai terminar de colocar ele pra dentro. Então ele não tem um risco de escapar, não. E aqui ele também tá bem coladinho, ó. E aqui a gente não corre o risco de o tecido escapar, Renata? Não, porque ele, como é algodão, eu trabalho sempre com algodão, porque outros tecidos mancham. Então a gente tá coladinho aqui, agora a gente vai cortar essa rebarba e depois vai colocar todo o tecido pra dentro. Então ele vai ficar bem presinho, não tem como escapar, não. E acho que outra coisa importante é puxar bem o tecido para ele não ficar gominho, né? Não ficar... Por isso que a gente usa a cola antes, para ele ficar bem presinho, para ficar certinho. Aqui nós temos algumas linhas curvas, mas não tanto, porque é um desenho maior. Quando é um desenho menor, aí você precisa dar uns picotinhos no tecido. Como na costura também, para ele não ficar enrugadinho, tá? E aí agora a gente vai usar a tesourinha da pontinha torta. Porque, ó, quando você encosta aqui, ela corta, mas ela não machuca o isopor. Se você vem até com uma tesoura grande assim, você não consegue, ó, fazer ela certinha, tá? Então usa essa daqui que é mais delicadinha. E vem cortando todo o tecido em volta, ó. E pode sobrar um pouquinho, não tem problema. Também tem uma sobrinha aqui, isso não é um problema. Tem que ficar essa sobra, porque lembra que a gente não empurrou ele até o final. Então essa sobra é o que vai descer, tá? E aí vai cortando ele todinho, ó. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, tá? Coloquei, vinquei o tecido. Não coloquei aqui pra dentro pra mostrar pra vocês, tá? Aí aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa. E aí, com a lixa, a gente vai terminar de colocar ele todo pra dentro, ó. Aí você pode passar várias vezes para realmente ele ficar bem, não aparecer nenhuma rebarbinha para fora, né? Fica totalmente igual aqui, ó, tá? Se caso não entre tudo, tira, corta de novo. Mas daí você vem, ó, colocando todo o tecido pra dentro, ó. Pra encaixar mesmo. O importante é ele ficar bem encaixado, tá vendo, ó? E aí o trabalho fica mais perfeito, né? Isso, sumir todas as rebarbas, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele ficou grande. Pra isso que a gente usa a pinça. Tá? Caso o tecido sobre, aí você tira ele de novo e vai aparando com a pinça, ó. Tá vendo? É um trabalho bem bonito, mas bem detalhado também, né? É assim, quando logo da primeira vez que a gente faz essa técnica, você fala assim, nunca mais eu quero fazer. Mas depois que você vai pegando, fez a primeira vez e vai pegando o jeito para fazer, é muito gostoso, você faz super rápido, assim, e valoriza muito o trabalho, né? Porque é uma coisa diferente. Ao invés de você fazer só uma caixa com MDF forrada, você pode usar também isso em cima, porta-chave, as maletas também. Eu acho que fica muito rico, assim, é um trabalho que enriquece muito as peças. Realmente é uma técnica muito bacana, então a recomendação para o pessoal de casa é pegar moldes bem simples para começar. E lembrando que o molde de hoje a gente disponibiliza para vocês, é só mandar um e-mail para o artesanatosemstress@gmail.com. E agora a gente vai para mais um pedacinho, né, Rê? Isso, agora nós vamos fazer a parte do fundo, né, que é essa parte aqui. No começo a gente indica que as pessoas usem sempre ou um tecido liso ou um tecido transparente, para você conseguir visualizar aqui, ó. Esse, tá vendo? Hoje a gente trouxe um branco com só um tom embaixo para conseguir visualizar bem. Ó, quando você coloca ele em cima, você ainda consegue ver o desenho, tá? Então procura, pelo menos no começo, usar um tecido mais clarinho, assim. E a gente vai passar cola em todo ele de novo, aqui, ó. Ó. Passa a cola novamente. Sempre tomando cuidado com os cantinhos para não passar cola, para depois você não consegue colocar o tecido, porque ele seca, começa a ficar difícil. Ai, que interessante. Então, na verdade, você vai colar tudo e vai tirar depois o centro.